Olá, olá! Essa minha reflexão hoje vai estar sendo gravada. Se tudo der certo, ela vai aparecer então dia 11 de dezembro, às 15h15, vai estar programadinha. E eu vim aqui, né, fazer essa reflexão porque é esse compromisso que eu estabeleci comigo, na verdade, de estar aqui, né, aparecer aqui toda segunda-feira compartilhando algo que se passa aqui dentro da minha cabeça e que eu acredito que possa, né, de alguma forma, né, fazer você refletir sobre esses temas, né, que estão sempre relacionados com a questão do autoconhecimento, que é a minha área de atuação. Então, quem não me conhece, eu sou a Nathalia Andreoli, você me acha nas redes também por Nath Andreoli, e eu sou aromaterapeuta, terapeuta Mahalila, que é o jogo do autoconhecimento. E hoje o tema que eu trouxe para essa minha reflexão é ouvindo a voz interior. E esse tema, ele vem para mim, assim, porque é algo que eu sempre tenho tentado me colocar em contato, né? Que é em ouvir isso, essa minha voz interior. O que aqui dentro está se passando? E tem um provérbio budista que eu gosto bastante que diz assim: apenas quando a superfície de um lago está calma, se pode ver o fundo com nitidez. E eu acredito nisso. E aí, se a gente já teve, né, em algum momento em algum lago, a gente pode se lembrar, né? Se está ventando muito, fica tudo turbulento, a gente não consegue enxergar com clareza, né? Mas quando está calmo, né, quando a superfície está calma, a gente consegue olhar profundamente, né? Então, para mim, eu acredito, né, que para que a gente possa olhar para dentro, para que a gente possa ouvir o nosso mestre interior, aquela voz que às vezes nos diz, né, vai nessa direção, ou não vai nessa direção, né, essa nossa voz interna, a nossa intuição, é preciso que essa agitação se acalme, né? É preciso paz. Então, se a gente tá muito turbulento, muito barulho, né, tanto às vezes externo quanto interno, se a nossa mente está muito agitada, não tem como a gente ouvir essa voz interior, né? Tem até um capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos que fala, né, da Vasalisa, a boneca no bolso, e ela fala muito sobre isso, sobre essa questão da intuição. Como que a gente pausa, então, do nosso dia a dia corrido, para a gente conseguir ouvir essa intuição. Então é preciso silenciar, né? E eu utilizo algumas ferramentas, né, para manter essa minha superfície do lago calma, para que eu consiga olhar para dentro, né, de mim mesma com essa nitidez que esse provérbio budista diz, né? E a primeira delas é a meditação. Então, existe muito misticismo, digamos assim, não sei se essa é a melhor palavra, mas enfim, existe muita confusão com relação à meditação, que as pessoas acham que meditar é parar de pensar, e não é isso, né? Então, quem tiver interesse, né, de aprender mais sobre meditação, eu estou oferecendo workshops sobre meditação, tem também os meus atendimentos individuais, né? E a meditação ela tem diversos benefícios para a saúde, né? Então, além desse silenciar, a gente tem também pela meditação, a gente ativa a resposta de relaxamento no nosso corpo, questões fisiológicas mesmo, né? Então, tem uma série de benefícios que a meditação pode trazer, e um deles para mim, essa questão da gente conseguir ouvir essa nossa voz, o que está dentro, que está se passando aqui dentro da nossa cabeça, né? Então, essa é uma das formas que eu uso. Aromaterapia também, porque eu sou aromaterapeuta, e claro que a aromaterapia também tem uma série de cuidados que a gente tem que tomar, não é todas as pessoas que podem usar todos os óleos essenciais, enfim. É preciso um certo conhecimento nisso, né? O ideal é que, se você tem alguma questão, tratar com uma aromaterapeuta mesmo, porque não é assim, né? Hoje em dia tem esse uso indiscriminado dos óleos essenciais, então tem que cuidar, mas a aromaterapia é também uma das formas de a gente acalmar essa superfície do lago, para a gente conseguir olhar para dentro, né? O jogo Mahalila, esse jogo que eu facilito, né? Eu faço o jogo do autoconhecimento, ele fala muito, tem algumas cartas, né, que são importantes, e uma delas, uma dessas cartas, que é uma flecha no jogo, que ou seja, as flechas elas levam a gente para cima, ela diz que quando a gente purifica,
né, a gente retoma o nosso poder pessoal. Então, a gente sai ali da casa 10 no jogo, vai para a casa 23, que é a casa do poder pessoal. Então, uma das formas, né, em qualquer momento da nossa vida em que a gente quiser retomar o nosso poder pessoal, uma das maneiras é a gente purificando. E uma das formas da gente purificar é isso, é silenciar, às vezes entrar em contato com a natureza, pisar os pés descalços na grama, ir numa cachoeira, ou às vezes quem está numa cidade não tem condição, né, de fazer isso, tomar um banho demorado, né? Então, às vezes tem pessoas que escolhem fazer jejum, enfim, tem diversas maneiras da gente purificar. E no momento em que a gente purifica, a gente retoma esse poder pessoal e a gente consegue ouvir, então, essa nossa voz interna, né? Outra maneira também que eu gosto de ouvir essa minha voz interior é tentar entender o que está se passando aqui dentro de mim, que sentimentos que eu estou tendo, dependendo do que está acontecendo, né? Quais são as minhas necessidades que estão sendo atendidas ou não estão sendo atendidas, e para isso eu uso muito a comunicação não violenta. Eu já fiz uma reflexão sobre isso, onde eu falo, né, sobre as necessidades. Então, são sempre formas de autoobservação, para eu poder ouvir o que o meu corpo está querendo me dizer, né? O que aqui dentro está querendo se comunicar comigo, né? Outra forma também, eu gosto muito de acolher as minhas emoções, então eu uso uma técnica que chama Emotional Freedom Technique. Então, o ideal é fazer junto com o acompanhamento de um terapeuta, né? Se você conhece, mas enfim, são maneiras, eu estou dividindo aqui com vocês, né? Quais são as formas que eu utilizo para conseguir ouvir essa minha voz interior ou para conseguir deixar essa superfície do meu lago calma, né? Uma outra maneira também que eu gosto é de escrever, o que eu chamo de escrita terapêutica. Então, às vezes, escrever sobre o que está acontecendo, sobre como eu estou me sentindo, os meus medos, tudo aquilo que se passa na minha cabeça, quando eu coloco isso aqui no papel, é uma maneira também de acalmar essa minha superfície, de conseguir olhar para mim, para a situação que está acontecendo e conseguir me acalmar, né? Para quê? Porque quando eu me acalmo, eu consigo olhar com profundidade, né? Eu consigo ouvir, então, essa voz interior. E quando a gente ouve, a gente consegue dizer não para coisas que não fazem sentido para nós, a gente consegue ir na direção daquilo que a gente quer. Então, às vezes, eu vejo muitas pessoas que chegam até mim, né? Seja nos atendimentos, seja nos jogos, né? Do autoconhecimento, do Mahalila, falando, eu não sei, sabe? Eu não sei o que fazer, eu não sei para onde eu vou, eu não sei. Mas às vezes é tanto barulho que a gente tem na nossa mente que a gente não consegue silenciar para ouvir, né, o que essa nossa voz interior está falando, o que o nosso coração está falando. E a gente tem esse mestre interior, mas às vezes o que está faltando é a gente silenciar para poder ouvir então essa voz. Então a reflexão que eu trago hoje é: você está conseguindo silenciar para ouvir a sua voz interior? Se você tiver, de que maneiras você está fazendo isso? Alguma dessas maneiras que eu comentei aqui fazem sentido para você? Você já testou, já utilizou? Ou se você tiver outras maneiras também que você usa para acalmar essa sua superfície, né, para conseguir ouvir a sua voz interior, compartilha comigo. Eu vou gostar de saber. E aí, estarei aqui, se Deus quiser, ao vivo, na próxima segunda-feira, às 15h15.